Botafogo e Fortaleza jogam pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, no estádio Newton Santos, às 16 horas. Cada um tem o seu objetivo. O Botafogo é vencer para entrar na vaga direta para a Libertadores. Já o Fortaleza é vencer para escapar da fuga pelo rebaixamento. Pelo lado do Botafogo, o técnico David Ancelotti vai ter problemas na escalação, principalmente na parte da defesa. Nós sabemos que o zagueiro David Ricardo não vai poder atuar, pois ele está suspenso porque foi expulso no último jogo, no finalzinho do último jogo contra o Cruzeiro. Já nosso líder, capitão Barbosa, ele tem sofrido com problemas no joelho. Então, a participação dele nesse jogo ela é incerta, né? A gente poderia dizer que se o David Ricardo não estivesse suspenso, ele assumiria a vaga ali pelo lado esquerdo da zaga tranquilamente e jogaria ao lado do Marçal. Porém, como o David Ricardo está suspenso e o Marçal já não é zagueiro de ofício, então é muito provável que o zagueiro Barbosa vá no sacrifício, porque senão o Botafogo iria sem nenhum tipo de zagueiro para o jogo, já que não conta muito ali com a confiança do Gabriel Bahia, que foi o jogador que veio por empréstimo ali do Volta Redonda, e a outra opção seria o jovem Marquinhos. Então, para não contar com esse jogo tão importante, né, com nenhum tipo de liderança na defesa, é bem provável que o Barbosa atue no sacrifício. Se o Barbosa não atuar, é porque realmente ele não tem a mínima condição de entrar em campo, né? Então, dito isso, a única situação que ele não entraria seria essa. Caso contrário, o Botafogo deve ir a campo com Marçal e Barbosa. A única certeza ali do comando de zaga é que ela deve ser composta pelo Marçal, que não é zagueiro. O Marçal ali é lateral esquerdo, vem compondo ali a defesa, né? Vem fazendo essa transição ao longo da segunda metade dessa temporada e vem cumprindo bem o papel. Fez um bom jogo contra o Cruzeiro, fez gol, sofreu pênalti, né? Conseguiu fazer lançamentos, saiu jogando bem. Então o Marçal tem sido uma grata surpresa aí pelo comando de zaga no final dessa temporada. Mas devemos lembrar, ele não é zagueiro. Bem, outro problema deve ser no gol, né? Já não temos o goleiro Neto, nosso goleiro titular, teoricamente titular, que já está lesionado por muito tempo. Também não devemos ter o Léo Link, que é o goleiro reserva, mas vem atuando como titular desde então, né? Léo Link sofreu com um problema também de lesão e já não participou do último jogo contra o Cruzeiro. E devemos ir com o terceiro goleiro, a terceira opção para o gol, que é o goleiro Raul. Atuou contra o Cruzeiro, né? Na minha opinião não foi bem, falhou ali, principalmente no segundo gol, onde ele espalma uma bola ali para dentro da área, nos pés do Matheus Pereira, né? Deu um passe para o Matheus Pereira, mas enfim, é o que temos, não tem jeito. E vamos torcer para o Raul fazer uma boa exibição, ou que não seja, né, nem sofra nenhum tipo de atentado contra ele, né, que o Botafogo consiga antecipar as jogadas e ataque bastante Fortaleza. Então, com isso, a defesa do Botafogo deve ser composta por Raul, Vitinho, Marçal, Barbosa, ou ali uma entrada de Marquinhos, ou então a entrada do Gabriel Bahia, ou até mesmo a improvisação do Newton pela defesa, se o Barbosa não conseguir atuar. Além disso, o lateral esquerdo deve ser o Alex Telles, a não ser que o Ancelotti precise do Cuiabano para ser um atacante, um lateral mais ofensivo, atuando como um atacante pela ponta esquerda. Já no meio, também vamos ter problemas, como de praxe. O volante Danilo teve uma lesão alguns jogos atrás, não conseguiu retornar, mesmo que a lesão dele tenha sido leve, ele se lesionou, se não me engano, no jogo contra o Grêmio, ele não consegue retornar, não consegue voltar a tempo, e o comando da volância ali deve ser Marlon Freitas e o Alan, que foi titular no último jogo e não comprometeu. O Newton tem sido um pouco questionado, a torcida já pega no pé, então a não ser que ele jogue improvisado na defesa, talvez ele não seja titular no meio campo. No ataque, nós também temos algumas dúvidas, principalmente pelas beiradas, né? A atuação ali do Arthur pela ponta direita talvez já seja garantida, mas pela ponta esquerda ainda não temos um nome certo que atue por aquela região, né? Certo deve ser o Montoro ali pelo meio, e aí pela ponta esquerda ainda não sabemos se vai jogar o Barreira, que foi titular no último jogo, ou se vai jogar ali o Santi Rodrigues, né? Voltando de suspensão. Então, essa trinca de meias deve ser formada pelo Arthur. E aí, Montoro, Santi e Barreira, desses três, dois devem atuar, um deve ficar no banco, junto com o Jefinho, que volta a ser opção depois de cumprir suspensão no último jogo contra o Cruzeiro. No comando de ataque, devemos ter mais uma vez o Arthur Cabral, que voltou a ser titular no jogo contra o Cruzeiro, perdeu alguns gols, outros o Cássio fez grande defesa,
mas deve ser o titular no lugar do menino Kadir, que volta para o banco de reservas. Assim como o Cris Ramos, que também deve ser opção, não tem sido tão bem aproveitado nesse final de temporada. Outra coisa, galera, deixe seu like, curta aí o vídeo, se inscreva no canal, nesse momento é muito importante pra gente. Já o Fortaleza, ele também tem problemas. Eles não vêm como o zagueiro Brits, que sofreu uma lesão ali na região torácica e vai ser preservado para não agravar essa situação, então ele nem viajou para o Rio de Janeiro. E o Fortaleza também não tem à disposição o meio de campo Herrera, que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo no último jogo. São dois titulares importantes do Fortaleza que não vão estar disponíveis para o treinador Martim Palermo contra o Botafogo. Lembrando que o Fortaleza ele precisa vencer para buscar se livrar totalmente da possibilidade de rebaixamento. O Fortaleza conseguiu sair do Z4, né, da zona de rebaixamento na última rodada, coisa que ele não conseguia há muitas rodadas na zona de rebaixamento. Eles conseguiram sair da última rodada e para se livrar totalmente eles precisam vencer o Botafogo. Já o Botafogo precisa vencer para conseguir a classificação para a Libertadores através de uma vaga direta à fase de grupos. Lembrando também que o Botafogo precisa de uma combinação de resultados no jogo contra o Fluminense e contra o Bahia, lá no Maracanã, no mesmo horário, às 16 horas. Lembrando que não pode haver vencedor nessa partida, nem Fluminense, nem Bahia podem vencer, porque se vencerem, ficariam na frente do Botafogo. O Fluminense porque já tem mais pontos, e o Bahia porque ficaria à frente no critério de desempates. O Bahia tem uma vitória a mais que o Botafogo. Então, nessa partida, Bahia e Fluminense precisam empatar e o Botafogo precisa vencer. Aí o Botafogo passaria os dois e ficaria com a quinta colocação. Sobre o público, nossa torcida já comprou mais de 20 mil ingressos, deve ter ali uma estimativa de mais ou menos 23 a 25 mil torcedores, o que é um bom público. A torcida realmente teve um desempenho baixo, um desempenho fraco nas últimas rodadas, mas deve voltar nessa última rodada para apoiar o clube a conseguir essa vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Então você que está vendo esse vídeo, vá ao Newton Santos, compre seu ingresso, prestigie, contamine o time, dê essa energia, porque a gente vai precisar de todas as forças possíveis para conseguir essa classificação. Então é isso, eu também estarei lá, conto com todos vocês, até porque somos mais Botafogo. Um grande abraço, saudações alvinegras.